Saudações. Eu provavelmente vou ter que ficar aqui um dia a mais do que eu estava esperando, porque o motor da canoa do seu Wagner estragou e ele perdeu um dia de pesca. Como é uma viagem dos 1.400 quilômetros, ele perguntou se tudo bem ele ficar mais um dia. Temos um problema aí, porque enfim, ele ia voltar quinta, me levar para casa e tudo bem, porque sexta, como eu disse, eu tenho os outros 11 exames. Agora vai ficar complicado. Vamos tentar encontrar uma solução. Mas eu falei para ele que ficava. Em última instância, companheiro é companheiro, fé da puta é fé da puta. É assim que funciona a vida. Acho que eu vou dar um jeito. Espero que dê, mas eu não vou falar sobre isso, não. Isso é... Temos assuntos de maior grandeza para falar. Uma coisa que eu tenho insistido é que não parece que estamos numa guerra. E uma guerra mundial. Nós não identificamos a situação de guerra. Nós não, em nossa maioria, não sabemos sequer quem está em guerra e pelo que se trava o conflito. Certo? O que acontece é o seguinte: os Estados Unidos, eles são a personificação política de um sistema econômico e ideológico, na mais ampla acepção materialista e dialética. O sistema econômico é o capitalismo. O sistema ideológico é o Ocidente. Os Estados Unidos personificam isso politicamente. Os Estados Unidos não são um território onde uma determinada população exerce soberania no conceito contratualista, Hobbes, Locke, Rousseau. Não são um território onde um povo exerce soberania. São um território onde um modelo econômico, o capitalismo, e um sistema ideológico, o Ocidente, exercem soberania. O povo que habita esse território, ele só é importante enquanto pagador de tributos, certo? Pagador de tributos e consumidor. A absoluta decadência dos Estados Unidos, decadência absoluta dos Estados Unidos, ela decorre desse fato. A população americana não defende uma pátria porque a população americana não tem uma pátria. A população americana defende o mercado e uma ideologia. Quer queira, quer não. Correto? Se você nos Estados Unidos não consome, nem paga tributos, você é um pária. Daí que as 750 mil pessoas sem teto não chamam a atenção de ninguém. Que é 100 mil, mais de 100 mil, cada ano aumenta, que perecem vítimas do fentanil, não comocionam. Porque não é um lugar de cidadania. Correto? Não é um lugar de cidadania. É todo um sistema feito para roubar a própria população e roubar os territórios vizinhos. Em nome da ideologia, o Ocidente, e em nome da escolha pelo sistema econômico, o capitalismo. Vou deixar uns vídeos aqui.
Vamos começar falando da ideologia que move o Ocidente. Pese a que eran exactamente igual de altos, denunciado en esta cuenta, que lleva años instalándose en el inconsciente de las personas generación tras generación, que nos dicen cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vernos, cómo tenemos que interpretar lo que vemos o, en este caso, cómo tiene que ser. San Francisco, la ciudad fallida, de ser un ícono representativo de Estados Unidos a ser una verdadera pocilga, con abundantes indigentes y crimen a la alza. No es raro hoy en día ver nombres de grandes supermercados y de tiendas departamentales anunciando que abandonan el centro de San Francisco por sus bajas ventas, por el alza en el crimen y robos por doquier. Por consiguiente, menos clientes están interesados en visitar estos lugares que pueden llegar a ser inseguros y tener pésimo aspecto, bajando el consumo en el centro de San Francisco y haciendo que grandes compañías que eran íconos de la ciudad lamentablemente cierren sus puertas. Nordstrom ha sido una de las últimas víctimas de esta situación, anunciando su lamentable cierre de 2 ubicaciones que se tenían en el centro de esta ciudad. No hace falta ser muy perceptivo o crítico para darse cuenta que San Francisco ya no es ni la sombra de lo que alguna vez fue. Aquella ciudad próspera, libre, limpia, que daba buena imagen al turista y una envidiable seguridad que te permitía caminar y sentirte a gusto, sabiendo que llegarías a tu destino íntegramente, sin importar a la hora que hicieras tu recorrido o caminata. Es justo decir que siempre ha habido una población indigente en la ciudad, pero lo que se ve hoy en día no tiene descripción. Personas consumiendo sustancias nocivas en donde sea, agresivas con los peatones, provocando y agrediendo a los turistas y paseantes que tienen el infortunio de toparse con ellos. La gente llega al extremo de dejar ya los vidrios de sus vehículos abajo para evitar que se los rompan, ya que ellos saben que de cualquier manera les robarán sus pertenencias. La población francamente ya hasta se está acostumbrando a vivir en estas pésimas y precarias condiciones. Pero, ¿cómo es que llegamos hasta estos extremos? ¿Cómo se echó a perder la joya de California de esta manera tan lastimosa? E agora, na verdade, tem sim, que o capitalismo se chama abolir o sistema que permitiu isso, é o capitalismo, e abolir a ideologia que garante o sistema, que é o Ocidente liberal. Só isso. Mas o pior de tudo é que o capitalismo e o Ocidente não querem só as próprias populações. In resources, it's off the charts rich, and they have a lot to be proud of. And our competitors and adversaries also know how rich in the resources that this region is. 60% of the world's lithium is in the region. You have heavy crude, you have light sweet crude, you have rare earth elements, you have the Amazon, which is called the lungs of the world. You have the 31% of the world's fresh water here in this region. And there are adversaries that are taking advantage of this region every single day, right in our neighborhood. And I just look at what happens in this region in terms of security, impacts our security, our national security in the homeland and in the... Nós vimos, portanto, que o lance dos Estados Unidos é erguido sobre todo um aparato político-ideológico, certo? Todo um aparato político-ideológico que não se destina somente a oprimir a própria população. A ideia é oprimir também populações alheias. Populações alheias. Veja, por ejemplo, a Alemania. Eres el motor de Europa y ahora mismo eres el paria de Europa.
Tu industria alemana ahora mismo está embarrada. Los chinos están vendiendo todos los coches que tú ya no vendes. Los estadounidenses se están riendo de ti en cada litro de gas y de petróleo que viene de ellos. Riéndose. Y Rusia se está riendo de ti de ver cómo estás haciendo el ridículo más espantoso, económicamente hablando, desde hace un año, llevándote o dejándote llevar por lo que los estadounidenses, Joe Biden, te va diciendo al oído. Y en todo ese entorno, tú solo te preocupas de comer 10 gramos de carne al día y de poner a tu sociedad de nutrición alemana a hacer estudios tontos de cómo el cambio climático, por culpa de comer 10 o 20 gramos de salchichas al mes, al día, va a provocar algo a tu economía que no te estás dando cuenta que ya la tienes destrozada. Eu não consigo, gente, de verdade. Eu não consigo pensar no nosso colega salsicha de fígado como outra coisa que não um empregado. Não, um empregado teria mais dignidade, um lacaio muito sabujo, sabe? O Scholz é isso, cara, é um lacaio sabujo. O que ele tem feito pelos Estados Unidos, em detrimento da própria população, é uma coisa que, honestamente, assusta. Certo? É uma coisa que, honestamente, assusta. Porque você olha e fala, cara, ele não tem dignidade. Porque inteligência, para ver o que está acontecendo, não é possível que eles não tenham, né? O que lhes falta é dignidade. E não é só um caso alemão. Embora o caso alemão seja mais tenso, porque foi uma escolha praticamente voluntária de assistir o próprio país, o próprio povo ser destruído em favor de uma potência estrangeira. O caso francês envolve uma dose maior de cinismo. A verdade que a mídia não quer que você veja é que o mundo já mudou. Porque a França, ela pratica o mesmo sistema econômico e é uma das matrizes da mesma ideologia, né? Mais do que os próprios Estados Unidos da América. Só que ela também está enfrentando grandes dificuldades nesse mundo novo que está sendo construído. Está enfrentando dificuldades em uma série de frentes. Na verdade, o Ocidente inteiro está enfrentando dificuldades numa série grande de frentes. Não só na América Latina, como nós já mostramos, vamos mostrar novamente, como também na África. Certo? E aí é uma debacle orientada não só para derrotas enormes diante da Federação, como también diante da República Popular da China. Argentina tiene en disputa más de la mitad de su territorio con potencias extranjeras, y en este minuto te explico el porqué. A pesar de ser un país marítimo, bicontinental y el octavo más grande del mundo, solo controla el 39% de su territorio. Te cuento algunas de las razones. En primer lugar, porque Inglaterra usurpa las Islas Malvinas y depreda nuestros recursos, principalmente mediante la explotación de petróleo y la pesca ilegal. Solamente a través de esta actividad recaudaron $180.000 millones en los últimos 40 años. Como si esto fuera poco, Chile e Inglaterra reclaman la misma porción de la Antártida que Argentina, el continente que concentra el 80% del agua dulce y la tercera mayor reserva de petróleo del planeta. Solo como dato, en el año 2048 se prevé la revisión de la actual suspensión de reclamos de soberanía y explotación de sus recursos. Además, Inglaterra instaló en Malvinas la base militar más grande del hemisferio sur, cerca de una Patagonia cada vez más extranjerizada y con mayor presencia china.
Ante el avance chino, Estados Unidos obviamente no se iba a quedar atrás. Por eso pretende instalar una base militar en la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, justo sobre el acuífero Guaraní y la hidrovía Paraná-Paraguay, por donde se transporta la mitad de toda la proteína vegetal del mundo. ¿Estamos en camino a ser el tablero donde las grandes potencias disputen el control de la Antártida, el comercio y los recursos más escasos y codiciados, como el agua, los minerales, el petróleo, la tierra y los alimentos? Porque no se puede defender lo que no se conoce, es necesario concientizar y difundir sobre lo nuestro. Ya te escuchamos, viejo Biden, que andas diciendo que sos el dueño del mundo y de África. Una cosa te digo, viejo Popó, este no es tu mundo, este es el mundo de los africanos, que hoy somos amigos de China y de Rusia, que nos alimentan y nos han pagado la deuda que teníamos desde hace años contigo. Tú solo viniste y nos saqueaste y nos asaltaste y nos quitaste todo lo que teníamos y nos llevaste como esclavos a tu país y además países de Latam, y eso jamás se nos va a quitar de nuestras mentes, que hayas utilizado a nuestra gente como esclavos y a nuestras mujeres como prostitutas, viejo Popó desgraciado. A América do Sul, nesse contexto, tem apresentado dificuldades para emergir. Certo? Ela tem apresentado dificuldades para emergir. E incrivelmente a África não. Por que isso acontece? Por que a África está tomando a dianteira? Eu não diria só da América do Sul, de Ábia e ala inteira, né, da América Latina inteira. Porque a África é herdeira de civilizações muito mais antigas. E a América do Sul ainda tem outro problema, que é a existência de elites vassalas, né, de lacaias, representadas pela mídia, por um judiciário. Cara, o Moro, o Dallagnol, eles fizeram o que fizeram. Eu não vou nem entrar no mérito, né, das aspirações, digamos assim, materiais deles. Mas, indiscutivelmente, a vaidade, aquilo contra o qual o Eclesiastes nos alerta, Eclesiastes 3, um grupo americano até fez uma música sobre isso, eu não posso colocar aqui porque, né, temos questão de direito autoral, mas vocês podem procurar nessa plataforma mesmo. A música chama Turn, Turn, Turn. Eclesiastes 3 transformado em música. E o Eclesiastes tem uma, acho que é como ele começa, né? Vaidade, vaidade das vaidades, tudo são vaidades. E a vaidade é perigosa. Ela ilude, ela encanta, ela seduz, ela vicia. Mas, ok, houve pessoas com uma firmeza moral muito discutível, mas essas pessoas não teriam sido seduzidas tão facilmente não houvesse governos estrangeiros com esse intento, com esse objetivo. Perfeito? A imprensa, nesse sentido, exerce um papel muito grande, porque essas pessoas vaidosas, essas pessoas capazes de entregar um país, um povo inteiro, para tirar uma foto com alguém do FBI, para posar de justiceiro, para dar uma palestra em Harvard, essas pessoas que se vendem tão baixo por tão pouco, elas são produtos de uma imprensa que, ao mesmo tempo, seduz esse tipo de idiota, né? Por isso que eu não sou muito fã de filmes de super-herói, além de ser ridículo, né? Um ser humano adulto, normalmente um hominho, um homem, supostamente hétero, fica nessa de super-herói. Cara, quando você é um adolescente, ok, tudo válido, mas tem muito marmanjo nessa vibe. DC Comics versus Marvel. É sério, isso não é coisa para adulto, né? Mas fica no imaginário essa noção do super-herói, né? Uma noção bem liberal, porque é um indivíduo
moralmente superior que vence, aí segundo o mito da coragem, o mito do patriotismo, do individualismo, tudo isso que a imprensa prega em nome do sistema. Mas a imprensa não pode esconder tudo nem mentir sobre tudo, embora a gente vai ver que ela tente. O governo dos Estados Unidos, boa parte do povo, são gente comum igual a gente lutando para sobreviver. Os Estados Unidos, eu tenho que repetir os fatos, Estados Unidos em 1976, perto do que eles chamavam de American Way of Life, eles simplesmente, a classe média, o conjunto de moradores, de habitantes da sociedade da classe média, eles eram donos de quase 30% do PIB, Produto Interno Bruto, ou seja, algo bem socialista, divisão de dinheiro, riqueza. Não era o ideal, não é o modelo ideal. Mas, eis que, hoje, eles não têm 8%, mas, em compensação, tem a indústria dos bilionários, que o importante é você ensinar os outros a ser bilionário. Seja bilionário. O que está acontecendo lá parece que é uma bomba relógio social. Essa impressão que eu tive de Portugal. Que é o seguinte, os salários não sobem, os preços de tudo sobem, incluindo os de moradia. E a galera que é mais afetada lá parece essa classe média portuguesa que viu o poder de compra deles dissolvendo. Desaparecer, né? Eu acho que tem uma coisa política. Tem uma centro-esquerda que não faz o suficiente. Tá claramente debaixo do nariz deles uma bomba relógio sendo construída, mas ninguém quer tomar as medidas drásticas das quais precisa. Precisaria de um programa de regras muito mais drásticas para poder resolver o problema de moradia, de alta dos preços de moradia. Precisa de um processo de... Como você tem um processo também de divisão de renda, de redistribuição de renda, você precisaria de um processo também para gradativamente conseguir democratizar o acesso à moradia. É muito complicado hoje, falta uma alternativa política. Você está falando do Canadá? Não, tanto no Canadá quanto em Portugal também. Nesse sentido, uma pessoa complicada, né? Monteiro Lobato, digamos que ele é um ser humano que ficou datado porque ele fez coisas no passado que são muito difíceis de serem defendidas hoje em dia, mas é um escritor de muito talento. Isso aí, eu penso que os artistas, talvez até os desportistas, dos desportistas eu não sei, né? É uma coisa um pouco mais medíocre. Mas os artistas, os escritores, mesmo os poetas, gente, olha Gabriel D'Annunzio, as pessoas falam, fascismo não foi criado por Mussolini. Fascismo foi criado por um poeta, cara, Gabriel D'Annunzio. Foi Gabriel D'Annunzio o primeiro grande nome do fascismo. Foi um poeta. Então, as coisas são mais complicadas do que a gente acha. Então, eu acredito que, honestamente, a gente possa, como eu diria, dar um desconto, né? Monteiro Lobato disse uma coisa que eu levei para a vida. Nunca no mundo uma bala matou uma ideia. E é fato. Nunca no mundo uma bala matou uma ideia. E olha que o Ocidente tentou. Mas Lula é uma ideia. Lula é muito uma ideia, gente. Ele sabia disso quando estava em Curitiba. Xi Jinping e a sua civilização ecológica é uma ideia. Mohammed bin Salman ainda não é bem compreendido, mas ele representa uma ideia. Ali Khamenei representa uma ideia. Vladimir Putin indiscutivelmente representa uma ideia. A África são muitas ideias. E esse novo mundo, ele não vai ser detido por bala ou por propaganda. Ainda bem, né, gente? Ainda bem. Preste atenção no que está sendo dito nessa entrevista. É alguém da mídia tentando... Tá cheio desses aqui no Brasil, né? Eu não acredito que hoje seja possível, moralmente falando, defender o exército.
Não acredito que seja possível defender o Exército Brasileiro. As Forças Armadas Brasileiras são moralmente indefensáveis, pelo papel delas na pandemia, pelo papel delas na mamata, na ladruagem, no genocídio contra os indígenas. Então, as Forças Armadas Brasileiras são moralmente indefensáveis. Sabe, quem defende ainda as Forças Armadas, sabendo que hoje todo mundo sabe, é um ser imoral. Não é amoral, não, é um ser imoral, baixo, vil, escroto. Mas sempre tentou se defender esse tipo de gente em todos os lugares. Mas veja você que essa defesa feita pela mídia, que é cúmplice do Estado e das elites que o controlam, não conseguem controlar todo mundo. Veja, por exemplo, o caso da África. A extrema-direita até tentou tirar proveito disso, mas deu com os burros na água. Y si han perdido 19 escaños, el problema no es el PP, evidentemente. Si alguien voluntaria y libremente deja de coger una papeleta de Vox, es porque algo le ha molestado de Vox. Y permítame usted, con el máximo respeto que le tengo a usted y a su grupo, que le diga algunas cosas que creo que han sido un error. Primero, creo que ha sido un error irse como, en fin, decir frases un poco exageradas, por llamarlo de alguna manera, o incendiarias por otra, en plena campaña. ¿Usted cree que incluso a un votante conservador le gusta alguna de las afirmaciones que se ha hecho en campaña electoral por parte de Vox? ¿Sabe usted quién ha sido el mayor aliado que ha tenido el Sánchez? Vox. Vox. Cuando se va a Cataluña y en Cataluña se dice y se hace una afirmación de que se va a liar la mundial y que van a aplicar un 155 permanente, ¿usted qué cree que reacción va a tener los ciudadanos? Pues evidentemente los ciudadanos han reaccionado votando al PSC y sacando una brecha de 14 diputados precisamente en Cataluña. ¿Usted ha reforzado las políticas en Cataluña del Partido Socialista? Evidentemente. ¿Usted cree que cuando hay un homenaje a Miguel Ángel Blanco y dos concejales de Vox se quedan sentados, usted cree que eso favorece a que le puedan votar? ¿Usted cree que cuando se cuestiona las políticas a favor de la lucha contra la violencia machista, usted cree que eso le puede favorecer? ¿O es que no sabe que el 52% de la población española son mujeres? Y que hay padres, madres y hay hijas que están absolutamente de acuerdo con eso. ¿Usted cree que cuando muchas veces se cuestiona los derechos de personas que son homosexuales y que sufren homofobia y se les condena o se les cuestiona los derechos, usted cree que no hay padres, madres, conservadores y de derecha, pero que sus hijos son homosexuales y se sienten violentados por esa actitud? Es que ese es el problema. Claro que se sienten violentados. Y por eso yo se lo digo con la máxima serenidad y sin ningún tipo de acritud. Creo sinceramente que han errado en su modelo de campaña. Engana se acha que o problema é a direita espanhola. Vamos ver a ditadura sul-coreana. Cuando decimos Corea del Norte, visualizamos esta sociedad distópica e indeseable con un gobierno tiránico. Pero a la gente se le olvida que Corea del Sur tampoco es un paraíso. El materialismo y la superficialidad son tales que la gran mayoría vive bajo una enorme presión. Los niños estudian hasta 16 horas, todo para intentar ingresar en una de las 3 universidades más prestigiosas, ya que esto aumentaría las probabilidades de ser contratados por Samsung, el mayor empleador del país. A los pocos que se gradúan, los padres les suelen regalar cirugía plástica. Sí, cirugía. El promedio de edad de los pacientes estéticos es de 22 años. Y es que los que no logran graduarse no la pasan bien. Terminan trabajando en fábricas y son tratados como menos, o algunos intentan ser gamers o artistas de K-pop, firmando contratos esclavizantes. No impresiona entonces que Corea del Sur tenga la tasa más alta de suicidio entre todos los países desarrollados del mundo. E não é só isso. A ditadura sul-coreana tem a mais baixa taxa de fecundidade desse planeta, 0,6 filhos por mulher.
A ditadura sul-coreana é um inferno para os jovens, um inferno para os idosos, um inferno para os homens e um inferno ainda maior para as mulheres. Mas vamos falar um pouco sobre a outra Coreia. 전노동강의 피 어린 경륜의 교정에 솟아오른 저 하나하나의 주체 경기들은 조국 수호의 굳건한 기둥이며 이 당이 Ela trola o Ocidente sem dó, porque o Ocidente também mente sem... A Coreia do Sul não é tão burra quanto parece. Olha isso aqui. Corea del Sur acaba de demostrar ser un alumno mucho más listo que sus torpes compañeros de clase occidentales. Unos compañeros que se niegan a creer que poner las manos en el fuego quema y duele a pesar de tener su economía y su seguridad cada vez más quemadas por haber desatado la guerra contra Rusia. Una guerra en la que pensó tomar parte Seúl es que el presidente surcoreano dijo que barajaba entregar armas al régimen de Kiev. La muy delicada respuesta de Moscú no se hizo esperar. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, dio a entender que a la nación asiática difícilmente le encantarían las armas modernas rusas suministradas a la vecina Corea del Norte. Seúl aprendió la lección inmediatamente, acaba de afirmar que ni se le ocurre armar a las fuerzas ucranianas. Es más, abogó por preservar unas relaciones estables con Moscú. Eu gostaria que vocês ouvissem essas palavras aqui, por gentileza. Para encerrar, eu dificilmente faço propaganda da minha ideologia política. Eu sou um anarquista, realista, progressista de esquerda, anti-wokeísta e antiliberal, claro. Mas isso é muito complexo. Mais fácil falar da minha convicção religiosa. Quero até fazer propaganda dela. Sou católico e achei uma fala aqui que me representa. E só para vocês ficarem sabendo mesmo. E sei lá, vai que alguém se sente mal por ser o que é. E como minha religião e o meu líder religioso, Santo Padre, diz que a gente deve abraçar a todos e amar, não julgar. Então, eu deixo essas palavras aí para o fim, para ficarem para vocês ou para quem vocês acharem que está precisando, ok? Ótima semana para todo mundo. Qual é mesmo a passagem bíblica que condena a homossexualidade? Eu não me lembro de nenhuma. Você vai me apontar Sodoma e Gomorra como tendo sido destruídas por conta da prática homossexual? Não é isso que diz o profeta Ezequiel. O pecado de Sodoma foi não querer repartir o seu pão, não abrigar os desterrados. E quanto a Levítico 18:22, com o homem não te deitarás como se fosse mulher, qual é o contexto? As nações viviam em pé de guerra e uma das maneiras de humilhar o adversário era sodomizando-o. Não está se falando de orientação sexual, mas de uma prática condenada por Deus, de querer impor ao outro algo contrário à sua natureza, humilhá-lo, atentar contra a sua dignidade. 1 Coríntios 6:10 e Romanos 1:26 e 27 também não falam de homoafetividade, e sim de um contexto de culto aos deuses pagãos, em que as pessoas se entregavam a orgias de maneira desenfreada, achando que com isso estavam ofertando às divindades. Agora, a minha Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. Quem ama não tem tempo de julgar. Agora, quem julga não tem tempo de amar.